Oi, oi, peixes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jen. Hoje eu vou trazer para vocês uma leitura intuitiva e atemporal para você que é pisciano de Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. Leve em consideração que é uma tiragem coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, assiste um outro vídeo da playlist do canal, que com certeza vai ter alguma outra mensagem que faça mais sentido para o seu momento, beleza? Vamos começar aqui a sua leitura. Não esquece de já deixar o like para apoiar o canal, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Me conta aqui nos comentários também se a leitura de hoje ressoou com você, o que você achou. Já se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E bora começar aqui a tua leitura. Aqui em São Paulo hoje tá um pouquinho chuvoso, porque eu tô gravando esse vídeo, então se tiver um barulhinho de chuva no fundo aí, relevem. Ainda não tenho o melhor microfone aqui para gravar para vocês, mas esse meu momento vai chegar, né? Então, vamos começar aqui a sua leitura, peixes. Vamos ver o que a espiritualidade tem para poder trazer para vocês hoje, quais são os direcionamentos, quais são as informações importantes, o que de mais importante peixes tem para saber. Tchau, povo cigano. Ó, já virou uma carta aqui. Começamos aqui sua leitura, peixes, com o enforcado. O arcano de número 12, né? Então, a gente tem uma energia aqui de pausa, Na verdade, pode ser de pausa, mas também pode ser uma energia aqui de vocês tomando uma nova perspectiva, né? Então, observem aqui nessa carta como esse homem enforcado, como ele tem uma luz ali sobre a cabeça dele, né? Ele tá parado, mas não é como se ele estivesse só parado. Ele também está recebendo ali iluminações, né, informações, downloads, para ajudar ele a ter uma nova perspectiva sobre alguma coisa. Aqui nessa carta, a gente está falando tanto do momento de esperar, de pausar, de parar, e também a gente está sendo advertido de alguma forma em relação a essa pausa. Será que essa pausa não está muito longa? Será que essa pausa não está beirando a inércia? Será que você já não tem as informações, o conhecimento, já analisou todas as perspectivas e aí você conseguiu já ter uma resposta do que você precisa? Só falta ação agora, né? Vamos começar aqui, tirar mais cartas para a gente entender do que a gente está falando para peixes. Tchau, povo cigano, do que nós estamos falando para os piscianos. Mais um arcano maior, a lua. É como se vocês aqui, peixes, vocês sentissem que não tem exatamente todas as informações, né? Por isso que existe uma pausa aqui para alguma coisa. É como se vocês talvez sentissem que não estivessem vendo todas as coisas direito, mas isso também pode ser uma ilusão, né? O fato de vocês estarem parados sentindo que não viram o suficiente de algo, que não sabem o suficiente sobre algo, também pode ser uma ilusão. Pode ser isso que mantém vocês na inércia, né? Ignorar que vocês já têm o conhecimento necessário para fazer o que vocês precisam fazer. Temos aqui também o 5 de copas. O 5 de copas fala sobre perdas, né? Fala sobre um momento difícil emocional, onde perdas estão acontecendo e que vocês querem realmente sair desse estado, que vocês estão sentindo tristeza e dor por estar nesse estado. Mas como sair de um momento complicado se vocês não se sentem prontos, se vocês se sentem congelados com a sensação de que não tem ainda todas as informações, de que talvez não viram as coisas por todos os ângulos. A gente tem aqui o 2 de copas, né? A gente está falando aqui de algum tipo de relação para vocês, peixes. A gente está falando aqui de uma situação onde vocês não conseguem avançar em algo em relação a essa conexão, justamente por isso. E vocês se sentem aqui encruzilhados, né? Como se vocês não tivessem ali muito para onde ir. Chegaram num ponto do caminho que vocês precisam fazer alguma coisa e é como se vocês, de alguma forma, não se sentissem prontos e aptos para fazer isso que precisa ser feito em relação a essa conexão. Mais informações sobre a conexão aqui de peixes. Nós temos aqui o 10 de copas e o 7 de ouros. Eu vou até colocar aqui, olha, porque a gente perguntou sobre a conexão. 10 de copas e o 7 de ouros. Aqui a gente está falando, peixes, sobre uma conexão que já vem crescendo. Aqui a gente está falando sobre uma conexão que ela representa para vocês tudo que vocês esperam dentro de uma relação, a felicidade, a harmonia, o amor, né? O entrosamento,
a família. Esse 7 de ouros aqui me fala sobre o crescimento, né? Sobre receber os frutos daquilo que foi plantado, né? Ver esses frutos, na verdade, estarem prontos para serem colhidos. É como se vocês aqui, de alguma forma, vocês tivessem cultivado uma relação com alguém, uma conexão com alguém aqui, mas vocês, de alguma forma, não se sentem prontos para colher esses frutos. É como se vocês não soubessem exatamente como fazer isso, o que fazer diante dessa situação, o que é engraçado, porque quando a gente pensa numa relação aqui, onde há frutos para se colher, geralmente você já está dentro dessa relação, e por vocês não saberem aqui o que fazer, eu entendo que não. É possível que vocês tenham cultivado aqui uma relação por muito tempo com alguém, ou que pode ter sido até uma coisa mais mental do que física necessariamente, né? Porque a Lua também traz esse aspecto do inconsciente. Então pode ser que aqui vocês tenham uma relação, uma conexão mental com alguém muito grande, né? Uma conexão que a gente pode dizer até que seria espiritual de alguma forma, né? Mas é uma conexão aqui que é bastante especial, é bastante diferente do que geralmente se tem com as pessoas, né? Principalmente quando a gente está falando de relacionamentos que já existem, né? De pessoas que já estão se relacionando. Mas é como se, apesar de ter tudo isso aqui muito bom, vocês estivessem com medo da perda, medo de se iludir, medo de tomar alguma atitude em relação a isso. E vocês estão escolhendo ficar aqui nessa situação como enforcado. Vocês estão escolhendo aceitar a perspectiva de que vocês têm hoje da situação e não, de repente, não olhar ou ignorar, né, o que vocês podem ver que essa situação poderia ser. Vamos tirar mais algumas aqui para peixes. 2 de ouros. Vocês podem estar aqui entre duas possibilidades, né? Pode ser 2 pessoas, ou pode ser que vocês estejam aqui de alguma forma, nesse momento, equilibrando muitas coisas na vida de vocês. Essa conexão é uma coisa muito importante. A gente já viu aqui que tem um peso, existe uma solidez, existem sentimentos muito bem consolidados aí em relação a alguém que vocês têm autoestima, alguém com quem vocês sentem uma conexão muito especial. Mas é como se nesse momento vocês estivessem com dificuldades de lidar com as demandas mentais de vocês, com coisas que podem estar acontecendo na vida de vocês. Essa pessoa talvez não esteja necessariamente perto de vocês. Pode ser que essa pessoa ou você tenha uma outra pessoa. Aqui a gente tem o 3 de paus. Vocês se sentindo ali, né, como eu falei, com essa dificuldade de tomar uma decisão acerca de alguma coisa aqui, peixes. Porque a carta do 3 de paus, ela já é a carta que onde a gente já tomou a decisão. A gente está, no caso aqui, definindo a estratégia, né, do que fazer. Então é como se vocês não, de alguma forma aqui, eu tenho muita sensação de que muita coisa já se desenrolou por conta dessas cartas aqui, mas é como se vocês não conseguissem seguir, vocês não conseguissem encontrar ali exatamente qual é o caminho a ser tomado. Existe muito medo envolvido. Pode ser que vocês não venham falando desses planos para ninguém, pode ser uma coisa que esteja mais dentro da cabeça de vocês, piscianos. Mas o fato é que existe aqui uma vontade muito grande de fazer algo crescer. Ainda mais, né, aqui com esse 7 me dá a impressão de que é algo que já teve muito tempo para crescer, mas é como se vocês quisessem dar ainda mais vazão para isso, mas não conseguem. Não conseguem pelas próprias limitações de vocês. No fundo do deck a gente tem o 6 de espadas, né? Estão falando sobre questões inacabadas aqui. A gente tem uma questão inacabada com alguém. E vocês precisam avançar nisso aqui para poder encontrar as respostas que vocês gostariam. Para poder se sentir aqui satisfeitos com vocês mesmos mais uma vez. Aqui com esse 9 de ouros, a gente está falando de uma satisfação que foi perdida. É como se vocês aqui, peixes, vocês se sentissem tristes, vocês se sentissem realmente sofrendo uma perda. Uma perda de algo que vocês talvez nunca tiveram, mas é como se vocês sentissem o luto de não poder estar próximo daquela pessoa que está tão perto do seu coração,
que você tem autoestima no seu coração. Mas aqui me parece que falta mesmo uma atitude sua, né? Às vezes precisa da outra pessoa também, mas aqui tá enfatizando muito você, o seu sentimento de sentir que você não tem como fazer nada em relação a isso, você não consegue se decidir, não consegue ver de uma forma prática a situação a ponto de pensar, tudo bem, o que eu preciso fazer para de repente viver essa conexão que eu tenho tanta vontade, que eu tenho tanto carinho e estima no meu coração por essa pessoa, né? A gente tem aqui a Imperatriz. Nós estamos falando aqui da pessoa nessa conexão para você. A gente está falando aqui de uma pessoa extremamente amorosa, de uma pessoa com um coração gigante. A gente pode estar falando aqui de uma pessoa que dá à luz a muitas ideias, uma pessoa extremamente fértil, não só em questão de criar coisas novas, mas também de prosperidade, né? Uma pessoa que tem muitas coisas, que tem uma postura que é autoconfiante. A gente pode estar falando aqui de uma mulher mais velha, pode ser que tenha cabelos claros. Mais velha que eu falo assim, no sentido de ser maior de idade, né? Às vezes mais velha que você, pisciano, tá? Adaptem aí, não vai ser para todo mundo, mas são as características aqui da Imperatriz. A gente está falando de uma pessoa que é autoconfiante, que confia no seu taco, mas que acima de tudo tem uma grande energia de amor aqui, né? Energia de Vênus, a feminilidade. A gente está falando de uma mulher aqui extremamente feminina, doce, delicada. Se for um homem também tem essas características, tá? De ser uma pessoa mais doce, amorosa, gentil, carinhosa. É alguém aqui com quem vocês sentem uma conexão muito grande, muito bonita, com quem vocês veem que vocês poderiam viver algo muito bonito e que isso tem potencial de crescer ainda mais. Mas é como se vocês não sentissem que devessem fazer isso. É como se vocês tivessem muito medo para, ao menos, tentar fazer planos nesse momento em relação a essa situação. No fundo do deck, a gente tem aqui o 9 de paus, né? O 9 de paus fala bastante sobre cansaço. O 9 de paus fala sobre exaustão. É como se você já fosse um fardo muito grande para vocês guardar o que vocês sentem em relação a essa situação. A gente tem aqui o 4, né? 4 de espadas. Mais uma vez, a energia de vocês ali, tranquilos, né? Pode ser uma energia também de ansiedade, mas ao mesmo tempo aquela ansiedade e não tem nada necessariamente sendo feito, né? Então é uma ansiedade que consome vocês para fazer algo, mas vocês sabem que não estão fazendo e isso coloca vocês no mesmo ciclo de, putz, eu gostaria de ter um resultado diferente, mas como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não tem como, né? Vocês gostariam que houvesse movimentações nessa situação. Gostariam que fosse possível sair dessa inércia. Por que vocês sentem que não é possível, peixes? O carro. É como se vocês sentissem que vocês não podem se movimentar na direção dessa pessoa. De alguma forma. Por quê? Por que vocês sentem que não podem? Por que espiritualidade? Valete de espadas. Vocês gostariam de poder se movimentar na direção dessa pessoa, se comunicar com ela. O Valete de espadas é uma carta que fala bastante sobre análise, né, sobre inspecionar coisas de forma minuciosa, mas o Valete de espadas também traz fofocas. Pode ser aqui que por algum motivo o seu contato com essa pessoa poderia gerar algum tipo de desconforto para você. Pode ser que tenha, né, nessa questão de vocês dois, alguma questão que poderia gerar aí comentários negativos, alguma coisa que traria um ônus aqui para você. Quero tirar mais uma em relação a isso. Mais uma ali pro Valete de espadas. Caiu? Nossa, tive a impressão que caiu uma. Mais uma pro Valete de espadas. As de copas. É como se vocês não pudessem demonstrar aqui alguma coisa.
O valete de espadas ali fala bastante do pensamento também, né? Do pensamento ágil. É como se vocês não pudessem demonstrar tudo que vocês sentem por essa pessoa, porque teria algum tipo de desconforto, ônus, alguma intriga que seria formada por isso. Não sei se seria uma união polêmica por algum aspecto. Mas, de fato, existe muita emoção aqui acerca dessa conexão. E quando eu falo emoção, não é que não... Eu estou englobando todos os sentimentos, porque é como se fosse um envolto de tantas coisas que envolvem essa relação, que envolvem essa conexão que você tem com essa pessoa. É como se vocês se reconhecessem um no outro. Aqui a gente tem esse As de Copas, né, que fala bastante sobre essa oferta amorosa, né, esse novo início amoroso. É como se vocês soubessem que essa outra pessoa também sente isso por vocês. Mas, de alguma forma, vocês não podem dar vazão a isso que vocês sentem. Outro arcano maior aqui, a carta da justiça, né? Existe essa necessidade de se equilibrar. Existe essa necessidade de melhorar, porque aqui, como eu disse antes, né, a gente está falando de uma situação que envolve aí, né, essa conexão, e como isso está saindo aqui, já faz muito tempo que eu faço leituras aqui no canal, acho que desde o começo do canal, arrisco dizer, dessas leituras de peixe, sempre sai esse tipo de situação, assim, poucas vezes saíram outras coisas nas leituras de peixes, mas é aqui alguém que está sofrendo bastante. Isso aqui já deixou de se tornar uma coisa... Porque assim, você gostar de alguém e não poder ser correspondido, ou você não poder estar com essa pessoa, já é uma situação complicada, né? Amar é gostoso, mas sofrer por amor é complicado. Só que aqui a gente já tá falando, e aí agora pegando o contexto geral, né, do tempo, a gente já tá falando de uma situação aqui que tá se desenrolando há muito tempo, e aqui nessa leitura eu vejo que a pessoa ela já está incomodada de não poder fazer nada. Já não é uma coisa mais do tipo assim, eu gosto dessa pessoa, eu só não criei coragem. Isso já fere essa pessoa. Aqui a pessoa ela já se sente estagnada por isso. Ela não consegue olhar para outras pessoas, ela não consegue encontrar uma outra possibilidade dela ser feliz, porque ela não consegue tirar essa outra pessoa da cabeça. Para vocês que estão se identificando aí, que vêm de histórias de amores que ainda não puderam, né, ser, alguma coisa aconteceu no caminho aqui, está se desenrolando por muito tempo, para alguns até por muitos anos, aqui a gente está falando de alguém que está sofrendo por isso, não é que está sofrendo porque, eu não posso ter a pessoa, aqui a gente está falando de alguém que está sofrendo por não conseguir esquecer e por não conseguir fazer nada com isso, ou seja, eu não consigo esquecer, mas eu também não posso ter essa pessoa, e agora, o que resta para mim? Como que eu sobrevivo? Como que eu vou ser feliz se eu não consigo, sabe? É triste até, de certa forma, peixes. Mais um arcano maior, a temperança, né? Olha quanto tempo se passou e não tem movimentação nessa situação. Vocês estão cansados. Vocês estão cansados de, sabe? De não poder fazer nada, de não poder se movimentar aí na direção dessa outra pessoa, né? Enfim, a situação aqui pode estar espelhada, né? Como vocês sabem, então vão levando aí conforme for encaixando para vocês. Peixes. Mais informações aqui para peixes. 6 de paus. Vocês gostariam muito de ter sucesso aqui nisso. Vocês veem muito potencial nessa relação. Vocês acreditam que vocês fariam uma relação... fariam uma dupla de sucesso aqui. Vocês saberiam muito bem o que vocês querem. Teria muita estabilidade, teria muito sucesso, teria muitas alegrias. Com essa carta aqui do reconhecimento, né, quando eu olho para essa carta, eu penso muito em situações de trabalho, em projetos, em coisas que a gente pode ser reconhecido, ovacionado. É como se vocês sentissem que você e essa pessoa nessa conexão, peixes, que vocês conseguiriam alcançar o topo juntos. Vocês conseguiriam receber algum tipo de reconhecimento público aqui. Então, pode ser que essa pessoa aqui
a gente esteja falando de alguém que tem características, talvez, empreendedoras parecidas com as suas, ou talvez que seus trabalhos poderiam se complementar. Mas aqui a pessoa realmente vê com você como se ela fosse ter alguém para formar um time, sabe? Não só para isso, claro, mas a pessoa também vê esse potencial. Além de todo o amor, né, de toda... Olha só o que ficou aqui no fundo do deck, 6 de copas, né? A pessoa tem lembranças muito especiais, carinhosas, nostálgicas de você. Tem muita coisa inacabada entre vocês, gente. Muita coisa. 2 de espadas. Aqui a gente pode estar falando realmente, eu falei isso antes em alguma parte da leitura, mas a gente pode estar falando realmente aqui de uma pessoa que está entre 2 opções, tá? E aí aqui não é peixes, é a outra pessoa. No caso, é essa imperatriz. A gente está falando aqui de alguém que está entre 2 opções. Ou que se você se movimentar, peixes, na direção dessa pessoa, essa pessoa estará entre 2 opções. No fundo do deck aqui a gente tem o 3 de espadas. É isso que te causa ansiedade, né? A possibilidade de não ser escolhido, de não ser a pessoa com quem essa pessoa ficaria. As de espadas, né? Vocês gostariam muito que tivesse essa oportunidade de ter sucesso nessa situação, de ter algum tipo de avanço, mas parece que não tá acontecendo, né, tão rápido. Rápido realmente não é a palavra, né? Depois de ter aqui a temperança, pode ser uma situação aqui que já se estende por anos. Mais uma aqui para peixes, por favor. Cavaleiro de Ouros. Deixa eu complementar essa fileira aqui para a gente ver o que peixes pode esperar num futuro próximo dessa situação toda. Rainha de Ouros. O Mago. Vamos lá. Aqui a gente tem, então, o As de Espadas com o Cavaleiro de Ouros, a Rainha de Ouros e o Mago. Aqui a gente está falando, peixes, de uma possível atitude de alguém, tá? A escolha vai estar do lado da outra pessoa, tá bom? A escolha vai estar do lado da outra pessoa. Mas aqui, alguém vai chegar a um ponto que vai falar, não, eu não tenho mais o que... Eu não posso mais esconder isso, eu preciso... E aqui eu tô falando de um ponto de vista bem racional, tá? Com as de espadas. Aqui eu sinto, peixes, que se não for você, se for outra pessoa, né, que vai tomar essa atitude de fazer algo aqui em relação a essa conexão, fazer algum oferecimento, se abrir, sei lá, aqui a gente tá falando da pessoa fazendo isso no momento que ela já não aguentar mais. Do tipo assim, olha, eu não aguento mais, eu preciso resolver isso. De um ponto de vista realmente racional, não emocional no sentido de, eu vou para peixes agora com toda a minha paixão. Não, é do tipo assim, eu preciso resolver isso, não importa o que peixes vai fazer, eu vou falar o que eu tenho para falar, eu vou me explicar e peixes vai me dizer aqui o que peixes quer. Ou, se for ao contrário, né, peixes vai atrás dessa pessoa e vê o que a outra pessoa quer. Porque aqui com essas cartas, né, a gente tem a oferta tão esperada, né? E a gente tem aqui depois a Rainha de Ouros com o Mago, né? Então a gente tem aqui alguém pensando, né, pesando muito bem os prós e contras, né? Olhando com muita atenção para essa oferta que foi feita. E aqui o Mago chamando para a ação, né? Como eu falei para vocês, aqui existe alguém que corresponde aos seus sentimentos. Corresponde aos sentimentos da outra pessoa, mas a escolha mesmo está do lado dessa outra pessoa, porque, de novo, me parece que essa outra pessoa ali já tem uma pessoa. Aqui no fundo do deck, esqueci de virar, ficou o 9 de espadas. 9 de espadas me traz ali sentimentos mais densos, né? Ansiedade, angústia, depressão. No fundo do deck, o As de Paus também, né? Embaixo desse 9. Então, assim, a gente tem aqui todo um estresse emocional que já vem de muito tempo, né, em questão dessa situação, por conta
de uma situação que não tá sendo vivida, né? É como se aqui essa outra pessoa que precisa falar, que precisa pôr pra fora, estivesse realmente, ó, até saiu aqui a carta do coração, eu não tô ainda pegando, mas já me trazendo essa questão emocional, né? A pessoa realmente já está emocionalmente machucada por conta de tudo isso. A pessoa aqui, ela precisa ter respostas, ela precisa seguir com a vida dela, mas ela sabe que para seguir a vida dela, ela precisa de uma resposta sua, porque aí se você disser não, peixes, ou se for você que está perguntando, se outra pessoa disser não, pelo menos você vai sentir que você pode seguir em paz, sabendo que existiu alguma resolução, mesmo ela não sendo exatamente o que você quer. Vamos tirar aqui mais algumas com baralho cigano para peixes. Tchau, povo cigano. Começamos aqui com a gaivota. A montanha, os ratos. A cobra, a serpente, né? A âncora, as nuvens. O caixão. O jardim e no fundo do deck, os pássaros. Aqui, com certeza vai haver essa comunicação, tá? Pode ser que ainda leve um tempinho, mas com certeza vai haver aqui uma comunicação, uma aproximação de alguém. Aqui com essas cartas que saíram, né, a gaivota, né, com a âncora, essa pessoa várias vezes ela já pensou, já tentou fazer alguma coisa, tomar atitudes aí em relação a você, mas sempre houveram imprevistos, contratempos, coisas que atrapalharam. Talvez essa pessoa, em vários momentos, ela já esteve muito decidida em relação a fazer isso, em relação a tentar, de alguma forma, chegar até vocês. A distância aqui pode ter sido uma questão também, tá? Para alguns, a gente tem ali a carta da montanha, que fala de distância, né? E a gente pode estar falando também das dificuldades, né, que teria aí para poder fazer isso. E que, nesse momento, a pessoa tá aqui, seja você ou outra pessoa, né, peixes, vão aí acomodando conforme a situação de cada um, mas aqui é como se a pessoa estivesse nesse momento tentando de alguma forma encontrar a solução para poder tirar esse afastamento, para poder se aproximar de vocês, né, com a carta das nuvens aqui, é como se a solução ela fosse aparecer, né, em seguida, né, então por enquanto existe aí esse embaraço mental de, por exemplo, como que eu faria isso, como que seria, o que eu teria que fazer, né, se houver distância geográfica aqui para alguns, por exemplo, putz, como que eu posso fazer para ir até fulano, ou para, de alguma forma, me aproximar, encurtar essa distância, mesmo que seja por uma via não necessariamente de viagem, né, através de uma mensagem, se aproximar pelas redes sociais, não, enfim, não sei. Mas aqui a pessoa realmente está pensando ali como seria nesse aspecto. E também pensando que, apesar dos medos que a pessoa sente, apesar da angústia, da ansiedade, né, em questão dessa escolha e tudo mais, tudo que envolve essa situação, me parece aqui ser uma situação bem complicada, tá? Aqui não tá com cara de nada leviano pra mim, não, do tipo, a gente teve uma história, a gente se gostou, mas não aconteceu nada, e aí passou o tempo, foi isso. Não, eu sinto que tem alguma questão aqui bastante complicada para que essas pessoas não pudessem estar juntas de alguma forma, sabe? Não só em questão de ter um outro alguém, isso já é complicação o bastante, né? Ter uma outra pessoa, mas no sentido de também dessas pessoas aqui envolvidas, né, as duas, terem outras limitações aqui que fariam com que elas não pudessem estar juntas de alguma forma. Então aqui, envolvendo toda essa questão, né, para realmente fazer aí, ter essa finalização, que seria ou entender se essa pessoa quer estar com você ou não, ou ter ao menos uma resposta e poder seguir em frente na sua vida.
E aqui com as cartas finais, né, do baralho cigano, a gente tem ali a cobra com o jardim, né? Então realmente a gente tá falando aqui dessa pessoa tentando ter essa astúcia de como poderia voltar a ter esse contato social com você. Alguém aqui de certo está buscando por oportunidades, seja mentalmente, seja fazendo algo em pessoa, né, de forma presencial, se for uma pessoa que está distante. Aqui a gente está falando de uma pessoa que, apesar de toda essa ansiedade, esse sofrimento, a pessoa precisa realmente de uma resposta. É como se a pessoa precisasse... não é nem tanto em relação ao sentimento mais, em relação a você. Lógico que a pessoa te ama, gostaria de estar aqui com você. Com as cartas que saíram aqui, realmente a gente está falando de um amor, de uma conexão profunda. Mas a gente também está falando aqui de alguém que precisa desesperadamente de uma resposta, seja ela positiva ou negativa, porque só a partir de uma resposta a pessoa conseguiria seguir aqui com a própria vida e sabendo que tentou o que pôde em relação a essa situação e se abriu, e se não deu, tudo bem. Aqui eu sinto que a gente está falando de uma pessoa bastante madura, tá? Nesse sentido. Uma pessoa que sabe que pode ter uma resposta negativa sim, que pode não ser a pessoa escolhida, mas é como se a pessoa preferisse isso do que não ter uma resposta e passar a vida inteira presa nessa utopia de uma coisa que pode ser que não vire nada um dia, né? É isso que eu vejo para vocês hoje, peixes. Me contem aqui embaixo nos comentários se essa é a história de vocês, o que está acontecendo, se vocês são as pessoas que estão esperando, ou se vocês são a pessoa que gostaria de avançar, de sair dessa caverna e de falar sobre os seus sentimentos. Eu espero que, de qualquer forma, tudo dê certo para vocês. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigada pela companhia. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece também de deixar um comentário para engajar, me contando aí da sua história. E eu vejo vocês no próximo vídeo.